Entre estudantes. Um espaço de estudantes para estudantes. Integra-te na vida académica. Por Marta Vieira. Estás livre e eu estou livre. E há uma noite para passar. Olá a todos, bem-vindos a mais um Entre Estudantes, este nosso segundo episódio, e agora é que vamos começar a sério. Como eu vos disse no primeiro episódio, na nossa introdução, nós vamos ter vários convidados e não podíamos começar sem ir para o antes de entrarmos na vida universitária. Os medos, os receios e também algumas polémicas que têm vindo a aparecer nesta geração que vai agora entrar para a universidade. E pronto, tive de chamar 3 pessoas muito importantes, 3 amigas minhas, a Matilde Nunes, a Leonor Teles e a Cristiana Santos. Cada uma teve um percurso académico diferente e vieram partilhar a sua experiência e também o que é que acham que vai acontecer nos próximos anos. Então, antes de tudo, quero que vocês se apresentem, digam os cursos que tiveram no secundário e agora talvez o que queiram fazer agora com a universidade e também depois. Partilhem um pouco sobre vocês. Olá, eu sou a Matilde, estive em Ciências e Tecnologias na Bem Posta e tive um bocado indeciso entre Medicina Veterinária e Fisioterapia, mas agora que estão-se a aproximar as candidaturas, né, escolhi Fisioterapia. Olá, eu sou a Leonor. Eu também estive em Ciências e Tecnologias, mas na Escola Secundária Poeta António Aleixo. Tal como a Matilde, estive indecisa entre Medicina Veterinária e outros cursos, que é a Enfermagem, e acabou por ser a Enfermagem a ganhar. Boa noite, eu sou a Cristiana Santos e sou aluna do curso especializado de Música, articulado com a Escola Poeta António Aleixo e a Academia de Música de Portimão, e agora pretendo seguir Música na Universidade de Aveiro. Ok, gostei muito de saber, ou fingi que não sabia. Bom, antes de tudo, antes de falarmos mais sobre como é que se calhar vai ser a vossa experiência universitária, sobre as vossas expectativas, eu quero começar por falar sobre um problema que vocês estão a ter agora, que vocês já devem saber o que é. Sim. Os exames. Pois, nos últimos tempos tem havido várias questões, vários problemas, e eu quero mais ou menos saber qual é que é a vossa perspectiva sobre isso, porque eu, pronto, acabei o meu secundário no ano passado, não tive esse tipo de problemas, houve os seus problemas, mas não, acho que não houve tanta polémica, tantos problemas em termos da saída dos exames, porque como já vimos em muitas das notícias, foram professores a não receber exames na hora certa, foram professores a receber exames de outros professores, foram professores a não conseguirem dar login na plataforma para fazer as correções, houve alunos que receberam notas suspensas, não sei se foi o vosso caso. Por acaso não. Mas houve alunos que receberam, por exemplo, notas que não condiziam e não faziam sentido com o que eles tinham feito, não é? Pois. E esta questão tem vindo a ser um grande problema para os estudantes. E eu quero que vocês partilhem um bocado da vossa experiência e depois vamos começar a se calhar pela Matilde. Eu não desgostei do formato e até achei interessante termos uma página para cada exercício, porque, por exemplo, o ano passado uma amiga minha esqueceu-se de uma parte do exame porque a folha estava colada, assim não se esqueceu porque tinha uma página para cada pergunta, mas o problema foi mesmo depois a parte da digitalização e os professores na incerteza de não saberem quantos exames corrigiam, acordavam, tinham mais 100 questões e perderem-se folhas também, isso foi bem chato. A minha experiência foi um pouco mais negativa. Eu não gostei muito do formato. Eu fiz 3 exames e tinha as folhas, o caderno eram muitas folhas. E eu às vezes acabava por me perder e quase escrevia nos sítios errados. E se isso acontecesse e eu não me tivesse apercebido, eu ia perder muito tempo que seria necessário. Em relação à correção dos exames, eu fui uma sortuda, não tive notas dispensas, mas dos 3 exames que eu fiz, os 3 vieram mal classificados. Por isso, não foi assim tão bom. Estou à espera dos novos resultados. Eu, portanto, estando em música, a nossa maneira de ingressar nas universidades é diferente. Nós temos de fazer provas antes, ou seja, ter pré-requisitos, e depois é que temos os exames. E, portanto, para mim, o exame estava um bocadinho mais tranquila em relação a toda esta questão das notas.
mas ainda assim, para muitos dos estudantes que querem estudar para fora ou fazer candidaturas para outros lugares, é muito complicado ter todo este atraso na entrega das notas dos exames e, portanto, acaba por ser um bocadinho injusto mesmo para o próprio estudante que tem ambições de estudar para fora, para fazer muitas coisas no futuro e devido a toda esta situação, acaba por não conseguir. Porque mesmo que já tenham recebido as notas, foi mais tarde do que estavam à espera. Sim. Exato. Foi adiado. Porque eu lembro-me no ano passado eu recebi as notas muito mais cedo do que vocês receberam. Eu até estava com vocês quando vocês receberam as notas e escolas abertas até à meia-noite e vocês a ir a correr. Sim, foi tipo o apocalipse. Foi mesmo. Apocalipse das notas. Sim. E depois também houve a questão de exames de segunda fase serem adiados por uma altura onde as pessoas já tinham férias. Sim. Também temos o caso de um amigo nosso que tinha pensado em estudar para fora e agora pode ter essa situação um bocado complicada. Pode ter e tem. Exato. Porque a ficha Enes da nossa escola e em muitas não foi entregada no dia suposto. Ele tinha essa data limite e agora está a falar com a universidade, mas não sabe se pode candidatar. Eu sei que há escolas no país que disseram que só lançavam na próxima semana e esses alunos ainda vão ser mais prejudicados do que nós. Sim, sem dúvida. Acho que podemos também parabenizar todos os professores porque este trabalho foi um grande esforço. Foi Foi uma grande dor de esforço cabeça. da parte deles, porque eu, se fosse professora e tendo esta quantidade, esta confusão total, porque lá está, foi como a Matilde disse, a ideia até não é assim tão má, portanto nós temos uma maneira que acaba por ser um bocadinho mais justa, ou seja, o professor só corrige uma pergunta e Sim. não há aquela questão de... E para eles até é melhor porque focam-se só num tema e depois não é quase automático, mas eles já são tão focados naquilo que até é mais fácil de corrigir para eles. E para os professores, muitos gostaram desta nova forma. O problema foi a forma como foi enviado. A execução. Yeah. Lá está. A execução da coisa. Depois Não correu tão esses bem. problemas todos. E depois gerou-se o descontrole total. Pois. Em tudo. E agora vai haver uma época especial. Expliquem-me lá. Vocês sabem mais ou menos como é que isso funciona? Porque... Eu não entendi muito bem, mas pelo que eu percebi, os alunos que não foram à segunda fase e os que foram à segunda fase podem candidatar-se, fazem as provas em setembro e depois recebem os resultados no fim e candidatam-se à universidade. Eu não entendi como é que isso vai funcionar, se as universidades vão criar vagas específicas para esses alunos ou se os alunos que já entraram, se os outros ficarem com resultados elevados, o que é que vai acontecer, se vão ser trocados. Pois. Que é um bocado É confusa. tudo... Acaba por atrasar todo o processo, não só um processo agora do fim do secundário, mas também de entrada na universidade, porque uma pessoa que faz um exame de época especial, só descobre que pode entrar na universidade em setembro, depois vai para arranjar casa em setembro, como é que arranja uma casa? Essa é outra questão. É que as aulas tecnicamente são supostas começarem, as minhas por exemplo começam mesmo no início de setembro, mas já há outras universidades que começam no fim, mas há universidades que começam na segunda semana ou na terceira. A minha começa dia 7. Pois, uma pessoa que quisesse ir para a universidade tinha de ir obrigatoriamente para a segunda fase, que já é mais complicada a integração porque já é uma entrada mais tarde. Ou seja, isto é um grande tópico deste podcast, que é desta rúbrica, que também é um podcast, que é a integração na vida universitária. E eu acho que isto também está a dificultar isso. Vocês ainda não sabem isso bem e, graças a Deus, vocês não tiveram tantos problemas quanto a isso e provavelmente vão conseguir entrar pela primeira fase de maneira mais... normal, mas já vai haver pessoas que vão ter de fazer um caminho completamente diferente porque tiveram exames suspensos, e isso é um pouco triste, como nós que já estamos na universidade para vermos, porque já vão só de pensar tanto em exames para a universidade e isso tudo, já vão para a universidade com cansaço mental de pensar em tudo o que tiveram de fazer antes e isso tudo, e eu acho que isso não ajuda muito na integração. Sim, tu falaste um tema muito importante ainda há bocado, que é a questão de arranjar casa. Todos nós e todos os adultos sabem que as casas cada vez o preço sobe mais e um aluno que está toda nesta incerteza, para já ir para uma universidade já é uma época de dúvidas e de incertezas. Tudo isto acrescentou a esse sentimento e depois não conseguir arranjar casa numa época favorável ainda Ainda complica mais. complica mais. Porque depois também tem o fator de
Eu pessoalmente no verão passado passei o verão inteiro, até à altura mesmo da candidatura, a pensar no que é que eu queria fazer. E, por exemplo, vocês, como já tiveram as coisas tão coladinhas umas às outras, tão coisas, por exemplo, tu, Leonor, tiveste de pedir agora a revisão e agora só vais saber a nota daqui a mais um tempo. Tem tudo assim tão rápido que nem dá para processar e mastigar o que é que está a acontecer nas vossas vidas Eu neste momento. acho que todos os alunos neste momento estão a viver sempre em ansiedade. Eu, por acaso, pronto, eu só tenho a apreciação, mas os alunos que não têm, que perderam os exames, devem estar com um nível de ansiedade elevadíssimo. Os alunos milhares de alunos precisam de reapreciações, só saem dia 7 de agosto. Vamos ter só 3 dias para mudar a candidatura. E uma coisa que me está a deixar bastante ansiosa é, são assim tantas pessoas, será que o site aguenta em tão pouco tempo? Porque existem relatos anteriores de que às vezes o site não aguenta quando muitas pessoas entram ao mesmo tempo. Sim, que quando era um tempo de candidaturas maior, já era uma dificuldade, com o tempo reduzido, assim, toda a gente a tentar fazer assim rápido, porque não conseguiram fazer logo, vai ser um apocalipse, como vocês estavam a dizer. E o problema é ainda temos que pagar essa reapreciação. No Pois. meio deste caos todo, com itens mal corrigidos, ou itens mesmo não corrigidos, eu no meu exame de português não tive um item corrigido, e tive que pedir a reapreciação quando foi um erro do programa. do programa. Isso é... E nem toda a gente... É um valor pequeno, mas nem toda a gente tem dinheiro para estar a pedir. Algumas pessoas Claro. fizeram 4 exames. Pedir como é que se diz? Reapreciação. Reapreciação de 4 exames já é uma boa quantidade de dinheiro e a culpa São 100 não- euros. São 100 euros. Eu ontem gastei 50 e só não gastei 75 porque o de português não me ia fazer mudar a minha média, mas o meu de matemática deram-me 0 numa questão que estava certa, que me faz passar de um 14,7 para um 16. E o meu de físico-química, eu tinha a versão que estava mal corrigida, que houve um problema no sistema, e eu passei, a minha nota original era um 11,8, eu devia ter um 13,8, são 2 valores de diferença que fazem bastante. Sim, quando um aluno vê aquela nota na pauta, fica logo, ok, já não vou para isto, já começa a estressar, a dizer, pensava que tinha tido boa nota para entrar, pronto, no curso que queria, e depois chega lá e afinal foi o erro deles, mas só passado 2 dias é que sabemos, já tínhamos outras ideias, já estressámos. Pois é, porque ainda por cima há a correção dos exames, por isso nem podem dizer aos alunos, não, isso não é verdade. Não, nós temos a correção dos exames, onde dá para ir lá e ver o que é, principalmente as escolhas múltiplas, que não há erro, e há coisas mal corrigidas. E, por exemplo, também temos aquela questão de alunos que tiveram menos 3 em Sim, exames que não são a descontar. Esse menos 3 era um código do sistema para dizer suspenso, que em algumas escolas, como não conseguiram pôr lá suspenso na plataforma, meteram esse menos 3. Mas muita gente, claro que se assustou. Aumenta a ansiedade. 0 menos 3. O que é que eu andei a fazer? A estudar tanto tempo para ter Sim. menos 3. É muito complicado. Ai, pois. Mas, epá, eu vou ser sincera. Isto é tudo muito complicado e isso tudo. Mas eu quero agora que vocês também se foquem um bocado na parte boa. Eu quero agora falar mais um pouco sobre agora da parte universitária. Porque esta rúbrica é muito focada na parte universitária, mas este é um problema que todos nós, universitários, que hoje em dia somos universitários, devemos passar, a parte dos exames. E eu quero saber agora algumas das vossas expectativas para esta entrada na universidade. Expectativas em termos não só académicos, em termos de ambições de futuro, mas também em termos de autoconhecimento, amizades. Quero saber um pouco dessas expectativas. Começo. Estou ansiosa, estou super ansiosa, com um bocado de medo, claro, que ainda por cima eu quero ir lá para cima, deixar aqui os pais, os amigos, mas também toda a gente vai, cada um para o seu canto. Mas andar sozinha nas ruas, nos transportes públicos, que é aqui uma coisa que em Portugal, por exemplo, os metros cheios de gente, é assim uma grande novidade. E pronto, aprender a estar mais sozinha comigo mesma, não ter sempre alguém a dizer-me Matilde, não te esqueças disto, não te esqueças disto. E depois eu é que fico tipo, esqueci-me do guarda-chuva e agora vou apanhar uma molha. Yeah. Aprender e ganhar mais maturidade também. E a níveis académicos, eu gostei muito do curso que estou, mas direcionarmos-nos para uma área que
pronto, que achamos que vamos gostar e que vamos estar sempre a fazer uma coisa que gostamos, é gratificante. Quer dizer, eu vou estar feliz a fazer o que estou e espero também fazer muitos amigos e dar-me bem. Eu acho que, como todos os estudantes que vão para a universidade, têm um bocadinho de medo, o que é normal, mas também sinto que vai ser um ano de mudança. Vou conhecer mais, vou crescer, vou perceber o que é que eu realmente gosto e com quem é que eu me identifico, e sinto que o meu curso me vai permitir crescer dentro dele, porque vou contactar com muitas pessoas diferentes, vou ver estilos de vida diferentes, classes sociais com grandes discrepâncias, e vou perceber como é que o mundo realmente funciona, e acho que isso me vai fazer crescer. Eu estou muito ansiosa, estou com vontade de ir para a universidade, ao mesmo tempo tenho um bocado de medo, porque eu também sou uma pessoa muito perfeccionista e gosto de ter as coisas assim todas controladas, mas essa é uma parte que acho que vai me ajudar muito, que é aprender a também deixar um bocado ir na espontaneidade. Estou muito feliz porque acho que vou conhecer pessoas novas, algumas já conheço por causa de toda esta questão das provas, outras não, conhecer pessoas novas, e acima de tudo aprender a viver com a minha independência, ter o meu espaço, pronto, a minha maneira de pensar, e a níveis académicos estou a fazer algo a 100% que é algo que eu gosto, portanto sinto que me vou sentir feliz em princípio. E pronto. Tu estavas agora a falar de medos e acho que isso é uma parte importante, porque eu pessoalmente tinha muitos medos. Eu chorava, parecia uma maluca. Eu estava cheia de medo, ainda por cima, porque a universidade em que eu fui não era inicialmente a minha primeira opção, por isso eu fui numa expectativa de oh meu Deus, para onde é que eu vou? Ainda por cima tinha uns estereótipos na minha cabeça. Ia com muito medo. E eu gostava de saber alguns dos vossos receios. Também por eu que já estive no vosso lugar, conseguimos ter um pequeno momento de conversa sobre isso, também para as pessoas que nos estão a ouvir, que estão a passar pelo mesmo que vocês estão a passar, ou que já passaram, também estarem, eu já passei por isso, mas vai ficar tudo bem. Ou também há pessoas que já tiveram experiências más, mas não é o meu caso, e quero ter um pouco de conversa sobre isso, por isso. Receios, toda a gente vai para lá dizer não vou fazer amigos, mas estamos todos com isso na cabeça. É isso. E a procurar as pessoas que nós nos damos melhor e identificamos. Medo, é medo no geral, das coisas correrem mal, de não gostar, de não me dar com ninguém, mas depois no fundo quando vamos para lá, pelo que eu vejo, toda a gente arranja as suas pessoas e o seu lugar, e claro que há mais experiências, como disseste. Sim. Mas... E é uma coisa, um momento de cada vez. Há pessoas que chegam e têm logo muitos amigos e isso tudo, e pronto. Eu, por acaso, os amigos que eu tenho até agora foram amigos que eu conheci logo no início da universidade. Mas eu tenho amigos que eu tenho agora que eu só comecei a falar muito mais tarde, cá no segundo semestre, e agora são pessoas que eu não me vejo a viver sem, são pessoas que me acompanham todos os dias na universidade, e é sobre isso, termos os braços abertos. Exato, íamos aos bocadinhos. Se não corre bem no primeiro semestre, se calhar vai correr melhor no próximo. Mas também não fiquem presas. Se chegarem lá e não gosto, não estou a gostar, não é muito a minha coisa, não estejam lá a forçar-se, porque estar lá muito tempo a ter de... São 3 anos. São 3 anos. E não ou é... 4, ou 4, ou 5, ou mais. E estar a alancar só porque, mas agora já estou aqui, já paguei meio ano de propinas, já paguei casa, mas pode ser a cidade que vos deixe mais reticentes, pode ser mesmo o curso. Não tenham medo, porque cada pessoa tem o seu percurso, nem toda a gente tem que ter um percurso linear. Certo, é verdade. Eu estou, pronto, como a Matilde disse, um medo em geral. Tenho muito medo de não ficar com amigos, não me dar bem com a turma em geral. Tenho, por exemplo, medo de perder um transporte público e depois o que é que eu faço? Porque em Portimão, ando 20 minutos, já estou lá, está tudo bem. Mas sinto que os transportes vão ser um bocadinho complicados, especialmente porque eu estudo em Lisboa, mas vivo do outro lado do rio. Então, se eu perco um transporte, vou perder o barco, vou perder o metro e estraga-se tudo. E os atrasos também, e as greves. Você não tem noção do que é que foram as greves em Lisboa este ano.
por cima com as chuvas. Para bem, se fizeres mesmo as chuvas. Malta vão para Aveiro e andam a pé. Epá, lá em Lisboa é um bocado complicado de andar a pé. Só se Sim. fores a correr muito rápido. E é uma correria. Que já tinhas mencionado mais ou menos os teus medos, mas não sei se tens mais algum para Pronto, partilhar. é um bocadinho isso que elas disseram, tipo, é o facto de estarmos sozinhos, é um bocado o medo de viver na independência geral, porque nós quando estamos cá em baixo, né, estamos aqui em Portimão, qualquer coisa corre mal, mãe, então anda cá a ajudar-me, lá estamos sozinhos, portanto, sozinhos como quem diz, temos os nossos amigos, mas para mim é um bocado isso, é um bocado viver nessa independência e pronto, encontrar as nossas pessoas e ter medo de poder não gostar ou alguma coisa assim, mas para mim é mais isso. Agora tenho uma questão que eu acho que é uma questão muito polémica em termos universitários, que é uma coisa chamada praxe. E eu gostava de saber qual é que é a vossa perspectiva sobre isso com pessoas que não a experienciaram. Porque normalmente, pronto, eu pessoalmente já passei por essa questão praxe, não praxe, isso tudo. Mas eu gostava de saber qual é a vossa perspectiva, se é bom, se é mau, se querem, se não querem. Eu gostava de ter uma conversa sobre isso. Eu acho muito giro a praxe. Por exemplo, eu via da minha irmã, achei super giro, mas também isto depende muito da pessoa que praxa, né? Mas eu por acaso estive a falar com umas amigas minhas lá do Norte, perguntar como é que era a praxe, pronto, na Escola Superior de Saúde Politécnico do Porto, e ela disse-me que era a melhor. Do Porto todo, disse que era a melhor, que era a mais tranquila, que se eu não quisesse fazer alguma coisa, eles não me obrigavam a fazer, e acho que obrigar é que é péssimo. Há algumas brincadeiras, prontos, aquela cena, estou-me a humilhar, não, às vezes é só uma brincadeira, né? E passa à frente, mas eu gostava de me juntar à praxe e acho que vai ser muito giro. Eu quero muito ir para a praia. É uma coisa que eu penso desde pequenina, também porque vi o exemplo das minhas primas mais velhas. Sim. Eu fui às queimas das fitas, fui ao traçar da capa, eu cuspi cerveja para cima da minha prima e sinto que é uma coisa que me vai ajudar a fazer amigos e claro que tenho algum receio que alguma coisa não seja tão boa, mas penso que é tudo uma experiência e estando em princípio indo para a universidade, para uma escola superior de enfermagem, em princípio não vão fazer nada assim muito perigoso. Depende, E se forem fizerem, Coimbra, sei. se forem Coimbra estás lixada. Mas sabem salvar. Não sabemos. Pronto, eu tenho uma opinião de que toda a gente deve experimentar. Se não gostar, sais. Eu não tenho tanta necessidade em ir à praxe, porque eu já conheço algumas pessoas que vão para lá e do meu ano e do meu instrumento. No entanto, eu quero muito experimentar. Eu acho que pode ser algo mesmo giro para integrar o pessoal todo, o pessoal do mesmo curso, de vários cursos. Acho que é uma iniciativa interessante. O problema é mesmo em alguns sítios em específico que o pessoal exagera demasiado e levam aquilo demasiado, não sei, treino militar ou mesmo para humilhar as pessoas. Isso, quando chega a esse ponto é que eu acho que é um bocadinho demais. Mas o conceito base é muito interessante. Sim, o conceito base é a integração. Uhum. E a Matilde estavas a dizer que é a parte que o problema às vezes é de quem praxe, às vezes também é o grupo. Sim. Por exemplo, o grupo de pessoas que está na praxe forem pessoas que tu podes tentar te integrar, tentar te enturmar naquilo tudo, mas forem pessoas que tu não te identificas, às vezes também torna a A experiência... minha irmã teve uma amiga que foi para a praxe no ano que entrou, como caloira, não gostou, saiu, no ano a seguir foi experimentar e adorou. E é a coisa que mais adorou. Depende muito do grupo. Das Uhum. pessoas, pois. Ok, eu gostei de ouvir a vossa perspectiva. Gosto que vocês estão com uma mente aberta sobre isso, mas também se não quisessem, eu também compreendo. Eu acho que é muito sobre cada um e os limites de cada um. E essa ideia de não estou na praxe, não vou fazer amigos, isso é completamente mentira. Muitos amigos meus não estão na praxe, tenho amigos que estão na praxe. Há de tudo. E até consegues acabar por comunicar também com pessoas fora de outros cursos da mesma universidade ou de outras universidades, porque também há as festas, há essas coisas. Há sempre uma maneira de arranjar um amigo. Há sempre um amigo em cada esquina, como o Zeca Afonso diz. E como eu acho que a arte é uma boa maneira de expressar o que estamos a sentir, como a Cris sabe muito bem, uma maneira de arte que eu gosto muito são filmes. Por isso eu acho que
uma maneira boa de vocês porem, não sei, em perspectiva, exato, como é que é esta experiência, como é que acham que vai ser essa experiência universitária? Eu gostava que vocês me dissessem um filme que está a definir esta fase de transição, este momento, porque eu acho que é um dos momentos mais importantes, porque é a nossa entrada para a nossa independência, para irmos para um caminho agora do que nós realmente queremos seguir e ser e finalmente pormos um pé de escolher, ok, eu quero isto. E eu gostava de saber qual é que é o vosso exemplo de um filme que traz esse sentimento. Então, o filme que eu escolhi e acho que identifica esta etapa da vida é o Divertidamente, da Disney, que os divertidamente, as emoçõezinhas estão todas lá na cabeça a discutir umas com as outras. É felicidade com tristeza, é medo com raiva e as mudanças dos gostos, que é aquelas ilhas fundamentais, umas caem, outras criam-se. E acho que é isso mesmo que está a acontecer na nossa cabecinha, é as emoções todas num turbilhão e não sabermos bem o que fazer, mas elas vão acalmar e vamos criar novos gostos, vamos perder outros, vamos fortalecer outros, a família, os amigos e é isso, é divertidamente, é uma mistura de emoções. O meu filme também é Divertidamente, mas é o 2. Sinto que a personagem principal, no filme 2, ela também está a mudar de escola, está a mudar de fase. E é como acho que nós todos estamos a ir para a universidade, é uma mudança de fase. É assustador, temos ansiedade, que foi bastante bem retratada naquele filme, exatamente como acontece. Assume todo o controle e mesmo que nós às vezes tentemos e pensemos em memórias felizes, às vezes isso não é suficiente. E sinto que isso mostra exatamente como a maior parte dos alunos devem sentir nesta mudança de fases, porque é assustador, mas ao mesmo tempo também é o que é que será que vai acontecer a seguir? É uma ansiedade boa e má também. Exato, é uma mistura. Então, o filme que eu escolhi chama-se Soul, que foi lançado acho que em 2020, se não me engano, na Disney. E pronto, é um filme que retrata um bocado a reflexão que uma pessoa tem em relação à música. Portanto, a personagem principal estava sempre indecisa em querer fazer um curso normal e seguir a sua paixão, que era a música. E eu acho que também é um bocado assim que eu me sinto, e acho que outros alunos de artes se podem sentir, que às vezes é uma área que, pronto, toda a gente diz que não tem saídas e é mais complicado de fazer um futuro, uma carreira com isso, mas esse filme retrata bem sobre como é que nós podemos utilizar essa paixão e ela basta para nós seguirmos em frente e, portanto, acho que é um filme muito giro, que retrata muito isso. Eu concordo, eu acho que foram escolhas que fazem sentido. Eu gostei. Todas fãs da Disney. Exato, deu-me vontade de ir fazer uma maratona dos filmes todos. Ficámos com telepatia. Então, obrigada por virem aqui partilhar a vossa experiência com todo este drama que está a acontecer e também mostrarem um pouco da vossa perspectiva, porque ouvimos muito a perspectiva dos adultos de isto está a acontecer, mas às vezes esquecemos de ouvir os jovens que são principalmente afetados com isto, mas também ouvir as vossas expectativas, os vossos medos, as vossas ansiedades com esta fase nova. Eu acho que é uma perspectiva muito boa para quem nos está a ouvir, para compreenderem e também se inspirarem um pouco as palavras que vocês disseram. E agora eu gostava muito que vocês cá voltassem depois do vosso primeiro ano, por isso eventualmente vamos ter estas meninas aqui outra vez. Obrigada por estarem. Obrigada a nós. Obrigada a nós. E então foi isso, este foi o Entre Estudantes. Obrigada por nos ouvirem e até para a semana.